O que é uma hemorroida? Hemorroida é um aumento. Na verdade, hemorroidas todo mundo tem. Aqui eu tenho que fazer um meia-culpa, que os médicos, quando falam, seu fulano, o senhor tem hemorroidas, deveria falar, o senhor tem doença hemorroidária, que é uma alteração da função das hemorroidas. As hemorroidas é um complexo vascular que tem tanto na parte interna quanto na parte externa do esfíncter anal, que estão ali para proteger o músculo do esfíncter anal. Claro que tem função imunológica, produz muco, tem diversas outras funções, mas fazendo uma analogia bem com o dia a dia. É como se isso o professor Mário Rosito me ensinou lá no Hospital de Clínicas, naquele estágio onde eu me encantei pela especialidade. Ele dizia que as hemorroidas são um airbag do esfíncter. Quando alguma coisa passou ali, bateu e machucou, antes de machucar a musculatura, elas vão entrar num processo inflamatório, vão ganhar volume e vão fazer um bolsão sanguíneo para proteger aquilo. Então, vai acontecer essa proteção. Então, quem é constipado, quem acaba forçando muito no banheiro, quem tem uma predisposição genética para isso, pode ter um afrouxamento da musculatura, de uma micromusculatura que segura esse plexo hemorroidário e vai ganhando volume esse plexo hemorroidário. Em algum momento começa a sangrar, depois ele começa a prolapsar, começa a saltar, né? Então começa a se exteriorizar pelo ânus, tanto que tem graus de doença hemorroidária interna. Grau 1 é aquele que só sangra, mas o paciente não tem nenhum outro sintoma. Perfeito, então já tem essa condição ali, mas não está externa. Não tem, ele não identifica nada, só sangramento. Grau 2, sangra e prolapsa, mas volta sozinho. Mas com frequência o sangramento, não? Uma vez, não? Não, uma frequência recorrente. Mas todo mundo que teve um sangramento alguma vez deve procurar. Isso eu vou copiar uma frase do Dr. Marcelo Brito. Se vocês acordassem e tivessem com um olho sangrando, vocês não procurariam um oftalmo? É um olho diferente, né? Procurariam. Por que no ânus as pessoas... não, sangrou. Não, eu não sei, eu nunca passei por essa experiência. Já se ouviu alguém falar, não, isso deve ser só hemorroidas. Pode ser que seja, mas às vezes não é. Eu acho que eu ia me assustar, eu ia no médico. Então tem o grau 2, que ele prolapsa e volta sozinho. Grau 3, que prolapsa. Todas elas sangram. Grau 3 prolapsa, mas precisa que o paciente faça uma redução, que o paciente empurre para voltar. E o grau 4, onde prolapsa e não volta mais. Empurra. O próprio paciente empurra. E é incrível como as pessoas vão se adaptando, vão piorando a qualidade de vida. Só na etapa 4. Exatamente. Às vezes, quando a gente senta e o paciente começa a conversar sobre o seu dia a dia, ele tem uma reflexão que ele vê que o dia a dia dele está sendo organizado em função das hemorroidas. Então, ele já se programa que de manhã ele vai evacuar, aí ele vai ficar com dor, ele vai ter sangramento, ele vai ter que no banho usar uma pomada, alguma coisa para colocar as hemorroidas na sua posição original. Então ele já sabe que a manhã inteira dele ele não vai conseguir fazer nada e aí de tarde ele vai ser produtivo. Os caras chegam a falar que tem uma couve-flor para fora da bunda. Chega a ter vários vasos ali, várias bolhas sanguíneas? Acaba tendo um volume grande, assim. Tu consegue fazer o exame se o cara tá nessa situação? Quando tá em crise é muito doloroso, é muito desconfortável, então se retira o paciente da crise para depois fazer o exame físico. Homem e mulher tem hemorroidas. Homem e mulher. Homem é mais propenso a ter? Não necessariamente, né? Se equivale às estatísticas, flutua um pouquinho em cada país, mas na média é muito, muito equivalente. De hemorroida, o que é a fissura anal? Fissura é como se fosse um corte na margem anal, que é aquela pele que está entre a parte interna e a parte externa, a pele do meio do caminho. Né? Sabe quando racha o canto do lábio no inverno? Isso... que analogia, doutor! Mas é exatamente. O que acontece lá no canal anal. Caminho tão comprido, né? Tem entrada, tem meio, tem saída. Então o que acontece é que na maior parte das vezes é um trauma, né? Uma coisa que machucou ali.